Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital News. O meu nome é Sancho Sampaio E o meu é Sérgio Rodrigues. e antes de começarmos com as notícias desta semana, uma breve mensagem do patrocinador deste vídeo, a XTB. Se eu não quiser sofrer golos, invisto no treino. Ainda continuo a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTP. Escolha a XTP e invista em ações com 0% de comissões. Por isso já sabem, se quiserem começar a investir, a XTB é uma das corretoras que têm disponíveis no mercado e podem saber mais detalhes no site deles ou através do link na descrição. Começando então com a primeira notícia desta semana, Sérgio, ela chega-nos, é mais um artigo que diz o problema das compras por impulso. E o que eu queria abordar aqui era exatamente esse tema, de como é que eu sei que eu estou a comprar compras por impulso? Como é que eu sei que eu estou a ser um consumidor impulsivo? Bem, eu acho que nós acabamos por ter por nós próprios essa noção. Percebemos exatamente as coisas que nós estamos a comprar, se precisávamos delas ou não. E um exemplo muito claro são as compras de supermercado, não é? Porque nós temos a nossa lista das compras, precisamos das batatas e da carne e dos legumes, dessas coisas todas, e são aquelas coisas que nós precisamos de comprar, mas depois quando comparamos a nossa lista das compras com aquilo que efetivamente a casa, às vezes há uma diferença muito grande. E sim, há coisas que, ok, estávamos lá e, olha, afinal, também trouxemos cebolas, não estava na lista porque nos tínhamos esquecido e também veio, e isso tudo bem, mas se calhar os pacotes de bolachas ou aqueles repousados ou as barras de chocolate que estão junto às caixas, se calhar não precisávamos delas e claramente nós temos essa noção em que estávamos ali à espera para pagar, na fila, olhámos para o lado e estava lá aquilo, olha, está mesmo a apetecer aquilo. Mas se aquilo não estivesse ali, nós não íamos de propósito ao corredor buscar aqueles chocolates ou aqueles repousados, seja lá o que for. Por isso eu acho que, em primeiro lugar, e o mais importante de tudo, nós próprios temos esta noção muito óbvia. Às vezes podemos não querer admitir isso, mas nós temos esta noção bastante clara se comprarmos aquela coisa por impulso ou por necessidade ou por outra coisa qualquer. Uhum. Agora, a questão que estás a colocar, que é como é que eu sei se estou a comprar demasiado por impulso, se isto está a ser um problema, digamos assim. Aí remete um bocadinho àquela questão da gestão das nossas contas e do nosso orçamento. Nós percebermos o que é que efetivamente precisamos comprar e o que é que queremos comprar. E isso vai nos dar aqui umas boas indicações se realmente estamos a gastar demasiado por impulso ou não. Ok, é justo. E agora, consequentemente a isso, como é que eu posso tentar evitar comprar tanto por impulso? Bem, há algumas estratégias, porque lá estás, com impulso, e tu sendo uma pessoa do marketing saberás isto muito melhor do que eu, que há muitas estratégias que as lojas, as marcas, seja o que for os espaços, podem utilizar para estimular estas compras por impulso. Como é que eu posso evitar isso? Posso evitar, em primeiro lugar, definindo um orçamento para as minhas compras. Lá está, eu vou ao supermercado e defino que vou gastar X. E à medida que vou-me pôr de Uhum. coisas no carrinho, vou somando mentalmente ou no telemóvel, seja o que for, e quando chegou àquele X acabou, o que quer dizer que não há mais compras por impulso, e eu nesse momento, imagina, eu acabo o meu plafond, não é? E olho para a minha lista das compras, ainda tenho lá coisas, olho para o carrinho e vejo que tenho lá coisas que não estavam na lista das compras, vou ter que fazer essa troca. E se calhar lá Uhum. no meio há coisas de compra por impulso que vão ser retiradas. As compras online, por exemplo, ajudam muito a evitar estas compras por impulso. É verdade que nós vamos ao site de um supermercado online, por exemplo, e também sugerem, também há promoções e também há aquelas coisas que às vezes, mesmo ali no momento do pagamento, olha, não quer comprar mais isto, e também somos um bocadinho tentados aí. Mas ainda assim muito menos, porque é muito menos visual, não temos todo aquele aspecto de grandes promoções ali no meio de um corredor, de repente à nossa frente. Por isso as compras online podem ajudar muito. O problema das compras online às vezes é quando nós nos subscrevemos em 50 mailing lists de 50 marcas e depois somos Yeah. constantemente bombardeados com promoções dessas marcas. E no final de contas, o que é realmente importante? É nós termos autocontrole sobre o nosso consumo. É admitir que não vamos comprar apenas as coisas que necessitamos. E já falámos sobre isso algumas vezes. É uma vida um bocadinho vazia comprar apenas aquilo que nós necessitamos e todos nós devemos e queremos comprar coisas que não precisamos, mas que queremos porque nos fazem sentir bem. Mas, acima de tudo, é Uhum. uma questão de autocontrole, de não cairmos constantemente na tentação de derrapar o nosso orçamento apenas e só por causa das compras por impulso. Por isso, há formas de evitar, lá está,
evitarmos as lojas físicas quando sabemos que há muitas tentações, evitarmos as inúmeras mailing lists quando sabemos que há muitas tentações. Por isso, no final de contas, a questão é sempre o autocontrole. Como é que nós evitamos demasiadas compras por impulso? Autocontrole, gestão de orçamento, gestão de emoções nas nossas compras, é uma coisa muito importante, porque é muito aí que o marketing também vai lidar para nos tentar vender essas mesmas coisas. Acima de tudo, depende de nós. Muito mais do que ferramentas ou Excels ou contas bancárias, depende acima de tudo de nós de conseguirmos evitar da melhor forma possível essas compras por impulso. É. Na ótica do marketing, fala-se muito daqueles que são os consumidores impulsivos e aqueles que são os consumidores cognitivos, que é basicamente aqueles que analisam mais, que pensam mais, que tomam uma decisão mais cognitiva antes de tomar uma impulsiva, uma emocional. E aqui nós também nos podemos tentar pôr numa caixa ou noutra de percebermos qual de nós é que nós somos. E comparativamente a isto, existe a situação de nós termos produtos que são de baixo custo, ou seja, as pastilhas, as bolachas, aquilo que nós estamos a falar, que têm esta parte mais facilmente emocional, porque acaba por não nos custar tanto. Só custa 1 euro, só custa 2 euros, só custa 3 euros. Acaba por ser mais fácil nós cairmos na tentação. Mais grave é quando, por exemplo, passamos para roupa, que acaba por ser mais cara, certo, e nós começamos a ser mais emocionais e mais impulsivos com roupa, ou com malas, ou com o que quer que seja, que cada vez tem preços maiores, cada vez o custo é maior, e aí é que se calhar se torna um bocadinho mais um problema. Uma dica retrospectiva que eu acredito que nós podemos fazer para ajudar também é uma coisa, um chavão, que é a dissonância cognitiva. O que é isto? Basicamente, um consumidor, quando vai comprar alguma coisa que não tem a certeza sequer, ele, depois disso, normalmente faz uma dissonância cognitiva, que é tentar justificar a si próprio porque é que ele comprou aquilo. Mesmo não precisando, mas é giro, mas se calhar daqui a uns anos o meu vai se estragar e eu vou mesmo precisar. Vamos imaginar uns óculos de sol. Eu já tenho uns óculos de sol, mas olhei para aqueles, gostei daqueles e comprei. E depois eu começo a perceber, aquilo estava fora do meu budget, mas no entanto fazes esta tal dissonância cognitiva de mas se calhar os meus vão se riscar daqui a uns tempos e assim eu já tenho outros, ou estes já estão mais na moda e então faz mais sentido para mim estar mais atualizado na moda, arranjar, ou tem umas lentes melhores, começam a arranjar desculpas para justificar ao seu cérebro para se sentirem bem, e isso é chamada a dissonância cognitiva. Portanto, se vocês perceberem que estão, agora que sabem o que é dissonância cognitiva, se perceberem que fazem isso constantemente, se fazem isso muitas vezes, provavelmente vocês são um consumidor mais emocional. E aí, a dica que eu posso dar é, antes de pegarem no produto que vão comprar, esperem só 3 segundos. Porque muitas vezes o cérebro age automaticamente e se esperarmos 3 segundos é o tempo mais que suficiente para o cérebro, calma, o que é que está a acontecer? E depois aí analisam os prós e os contras e percebem se faz sentido ou não. Podem comprar na mesma, lá está, é aquilo que o Sérgio estava a dizer, de continuar a fazer sentido, às vezes comprar um miminho para nós, mas já compramos esse miminho de forma mais racional, de forma mais justificada. Sim, uma outra dica que eu também posso dar às pessoas que tendencialmente caem nesta compra por consumo é converterem o valor do produto nas horas de trabalho que vão ter que fazer para comprar aquele produto. Ou seja, as pessoas perceberem que, ou seja, agarram no seu salário líquido, porque isto é que interessa, não é? Dividem pelo número de horas que trabalham por mês e têm o seu valor hora líquido. Okay? Quanto é que ganham efetivamente por cada hora de trabalho? Há uns casos pode ser mais fácil do que outros, mas toda a gente há de conseguir chegar a uma conta relativamente simples para perceber. E vamos dizer que são, uma questão de simplificação de contas, 10 euros por hora. Então, aquelas calças de 40 euros são uma manhã inteira de trabalho, ou uma tarde inteira de trabalho. E nessa perspectiva perceber, ok, isto vale mesmo a pena uma tarde de trabalho para umas calças que eu não preciso porque já tenho lá 20 iguais em casa. E isso ajuda muito, às vezes, a demover, ao convertermos o tempo que vamos ter de trabalhar, e cada vez se fala mais da questão da corrida dos ratos, não é? Das pessoas estarem constantemente a comprar a ganhar para gastar e depois ganhar mais para gastar mais e entram nesta rotina. Ao converter esta forma de pensar, será que vale a pena um dia do meu trabalho para comprar isto? Será que compensa uma coisa com a outra? E isso normalmente ajuda também a encurtar algumas compras. Também é uma excelente dica. E assim passamos para o nosso segundo artigo, neste caso, que é exatamente, o título é exatamente a questão que eu te quero colocar.
título é poupar ou investir, o que é melhor? E eu quero que aqui em poucos minutos tu me tentes dizer o que é que faz mais sentido, poupar ou investir, o que é melhor, para se calhar, lá está, vamos voltar ao ponto de depende, mas perceber aqui o que é que faz mais sentido poupar ou investir para cada pessoa. Bem, aqui a questão não é necessariamente poupar ou investir, o que se deve fazer é poupar e investir. O que acontece é que há muitas pessoas que confundem e acham que é tudo a mesma coisa e não é. Uma coisa é poupança, outra coisa é investimento, ok? E as duas são importantes, toda a gente deve começar e vamos dar aqui um passo atrás, que é, as pessoas começam a ter uma fonte de rendimento estável, começam a organizar as suas finanças e começa-lhes a sobrar dinheiro, ok? Gastam menos do que aquilo que ganham, que é o primeiro passo para qualquer pessoa. A primeira parte devem fazer é a parte do poupar, ou seja, é retirar esse dinheiro da sua conta à ordem, essa sobra que conseguem encontrar, e poupá-lo nos certificados da Forro, já falámos aqui muito, nas contas de poupança, nos depósitos a prazo. Isso é poupança. Todos aqueles produtos que tiverem capital garantido são produtos de poupança, ok? Não são produtos de investimento. O investimento existe quando o capital não é garantido, obviamente na expectativa de haver um retorno maior do que o capital garantido. Por isso, não é uma questão de poupar ou investir, é uma questão de perceber que há lugar para os dois, que são coisas diferentes, e obviamente, só que um à parte. O investir, pois obviamente tem um mundo inteiro de coisas dentro do investir, ok? Mas vamos dividir o poupar capital garantido e investir sem capital garantido, ok? É esta a grande divisão que podemos fazer em relação ao destino deste dinheiro que sobra. As pessoas devem começar por estes produtos de poupança. Lá está, podemos chamar fundo de emergência, por exemplo, que é o termo mais habitualmente falado, apesar de eu não concordar, e já tivemos aqui, salvo erro, o episódio quase inteiro sobre o fundo de emergência, mas chamem o que quiserem, mas este conceito de ter dinheiro poupado de parte, pronto para podermos utilizar num imprevisto qualquer, é o primeiro passo, e quando esse fundo de emergência, digamos assim, estiver construído, então começar na parte do investimento, ok? O que não quer dizer que a pessoa depois não possa poupar. Porque uma boa forma de responder a esta questão, imagina, algum dinheiro de parte, ok? Que me sobrou, ou recebi aqui um extra qualquer e não sei se é de poupar ou de investir. É muito simples. Eu tenho algum objetivo definido no tempo de relativamente curto prazo que eu queira cumprir, então eu vou poupar o dinheiro para esse objetivo. Eu não tenho nenhum desses objetivos e estou a fazer para a minha reforma, para o muito longo prazo, para eventualmente nunca precisar, então eu vou investir, ok? É essa a grande diferença, porque se eu estiver nos meus planos comprar uma casa nos próximos 2 ou 3 anos, casar-me, fazer umas férias, ou seja, se eu conseguir dizer eu quero fazer uma determinada coisa neste prazo e isso vai-me custar X, à partida, a poupança fará muito mais sentido porque a garantia de conseguir alcançar esse objetivo é bastante maior. Okay? Se eu estiver fora desse objetivo e só numa questão de colocar dinheiro de parte e rentabilizá-lo, à partida será o investir. Por isso, um não é melhor do que o outro, poupar ou investir não há um que seja melhor, são coisas diferentes que devem funcionar em simultâneo e que vai depender acima de tudo dos objetivos e do ponto de vida onde cada pessoa está. E esse ponto é extremamente relevante e é muito interessante tu falaste disso, de definir objetivos, de ter objetivos porque ajudam a fazer esta poupança, sabemos para onde é que nós estamos a ir, isso tanto funciona nos investimentos como em qualquer área da nossa vida. Se nós, por exemplo, quisermos emagrecer e formos ao ginásio, não colocando um objetivo, acabamos por estar muito mais aptos a não ir porque não sabemos para que é que nós estamos a ir, ou qual é o objetivo de estarmos a ir ao ginásio. Isso leva-me ao nosso último artigo, que é os primeiros passos para começar a investir, em que nós falamos sobre isso, de definir objetivos claros, de começar a ganhar o interesse e o conhecimento sobre esta área, de estabelecer o tal fundo de emergência que falaste há pouco, mas eu queria aqui abordar 2 pontos que são também abordados neste artigo. O primeiro, que é o investir de forma gradual, e aqui o que eu quero perceber é qual é que é a frequência com que nós devemos investir e como é que nós sabemos quando é que nós devemos investir mais, como é que nós definimos esta forma gradual. E o segundo ponto que eu queria aqui perceber é como é que tu depois fazes o acompanhamento desse investimento que fazes de forma gradual. O que é digamos, o essencial que deves acompanhar e como é que deves fazer esse acompanhamento? Ok. O investir de forma gradual pode e deve ser interpretado aqui de 2 formas. Uma forma é exatamente o que estavas a dizer, que é uma questão de periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo é que eu devo investir o meu dinheiro. Eu aí diria que é uma coisa regular, ok? Todos os meses, eu, assumindo que é uma pessoa que tenha uma fonte de rendimento estável, um ordenado, uma coisa qualquer, em todos os meses entra dinheiro,
e que paga as suas contas e depois sobra alguma coisa, todos os meses deve investir ou poupar, lá está, que falámos há pouco, mas aqui vamos focar mais na parte todos os meses, ou seja, regularmente, e eu devo apontar à volta dos 20% em termos de investimento. Este deve ser o meu objetivo, 20% dos meus rendimentos serem poupados ou investidos. Isto é aquela regra do 50-30-20, também já abordámos aqui alguns, e que no Daily também já existe uma série de artigos sobre isso, e este será o objetivo, que eu consiga reservar, digamos assim, 20% dos meus rendimentos para investir. Por isso, a questão gradual é, em termos de periodicidade, será a partida mensal, não é? A esmagadora maioria das pessoas tem um rendimento regular, todos os meses investe esse dinheiro. O gradual também pode e deve ser interpretado da forma, em termos de vamos chamar, evolução, em termos de produtos, ok? Porque falámos há pouco que é um mundo enorme que existe para explorar e para conhecer sobre investimentos, e as pessoas às vezes assustam-se um bocadinho porque não sabem muito bem por onde é que onde começar. E esta forma gradual deve ser vista um bocadinho em termos de risco / volatilidade dos produtos que estão associados, ok? Eu normalmente acho que é uma terrível ideia, e até agora a minha experiência comprova isto, das várias pessoas com quem tenho falado, pessoas que até têm bons hábitos financeiros, poupam algum dinheiro, querem começar a investir, então começam em criptomoedas ou em ações. Normalmente a coisa não corre bem, ok? Porque é uma diferença muito grande. As pessoas, por muito que tenham estudado e até saibam o que estão a fazer, na verdade não estão assim tão bem preparadas para aquilo como acham, e é uma daquelas máximas de qualquer investidor, que é quando faz o investimento, automaticamente aquilo vai descer. É óbvio, e quando tu vendes o investimento, aquilo automaticamente vai subir. É uma coisa milagrosa, estranha que acontece. E por isso, eu diria que esta questão da forma gradual tem este significado de começarmos com produtos mais simples, por exemplo, as obrigações. Eu falo muito sobre isto. Eu acho que investir em obrigações, seja obrigações diretas ou através de fundos de obrigações, que à partida até será uma melhor ideia, é um ótimo primeiro passo para a esmagadora maioria dos novos investidores, porque perdemos aquela segurança do capital garantido, mas são produtos bastante simples de perceber, com alguma volatilidade, mas controlada, e dá para nós começarmos a dar estes passos e irmos testando, porque se nós não lidarmos bem com a volatilidade das obrigações, seguramente não vamos lidar bem com a das ações ou das criptomoedas, ok? E por isso o gradual pode ser visto também desta forma em termos de evolução na complexidade dos produtos e tudo o que está associado. Em relação à parte do acompanhamento e da aprendizagem contínuos, isto é essencial porque, obviamente que é assim, o que era um fundo de investimento há 10 anos ou há 20, mantém-se. A lógica é a mesma, um fundo de investimento funciona da mesma forma. No entanto, o mundo muda, não é? E há fundos de investimento hoje muito diferentes daqueles que existiam há 20 anos e muito diferentes daqueles que existirão daqui a 20 anos. E por isso é extremamente importante nós estarmos constantemente, e aqui eu diria que é um trabalho quase todos os dias, e que não deve ser visto como um trabalho do género de eu tenho que fazer uma formação de investimentos todos os dias. Não é isso, ok? Mas todos os dias dedicarmos 5 ou 10 minutos para ler as notícias do mundo, para ir ao Daily, por exemplo, ver os artigos que lá estão, ouvir este podcast e outros deste género, nessa perspectiva de todos os dias eu estar a aprender ou ouvir mais qualquer coisa sobre este mundo, porque todos os dias há qualquer coisa de novo, ok? Isto na parte da aprendizagem. O acompanhamento também é uma perspectiva de olhar para aquilo que eu estou a fazer e ver se as decisões que eu tomei estão certas ou não para poder corrigir. Às vezes também se cai um bocadinho no erro de olhar demasiado e depois as pessoas entram em pânico porque há um dia quando aquilo correu mal e vendem. Ainda assim é muito importante, na minha opinião, as pessoas acompanharem uma vez por semana, duas, os investimentos que estão a fazer, quanto é que aquilo está, se está a correr bem, se não está, e poder ir ajustando. Por isso, eu acho que é muito importante, não tenho a certeza, que é muito importante as pessoas estarem continuadamente a aprender sobre isto e a ouvir sobre isto, ou a ler, e também irem acompanhando aquilo que estão a fazer. Certíssimo. Bom, e assim terminamos mais um episódio de Capital News. Espero que tenham gostado e, claro, como sempre, se quiserem dar um feedback, podem fazê-lo através das redes sociais, da Meu Capital, através das próprias redes sociais do Sérgio ou a minha. E, como sabem também, se acham que foi útil este podcast, partilhem com alguém que acham que faça sentido. E estamos aqui para a semana. Tchau, tchau.